Olá, turminha, tudo bem? Hoje o nosso assunto é os verbos, os tempos verbais e as terminações do verbo, com a R, ER e IR. Vamos entender melhor esse assunto? Então preste bem atenção. Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, né? Como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno da natureza. Os verbos se flexionam em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Vamos entender isso com o passar das aulas, ok? As orações dos períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. O que são essas orações? São as frases que contêm verbos, ok? Então vamos entender melhor esse assunto hoje. Por exemplo, existem verbos que indicam a ação. A gente já viu isso, né? Por exemplo, o verbo fazer indica uma ação. Mandar, construir, comprar, estudar. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, com o verbo mandar. Mariana mandou o menino ir embora. Mandou, nesse caso, pertence ao verbo mandar, ok? Que está indicando uma ação nessa frase. Exemplos de verbos que indicam estado. Por exemplo, ser, ficar, continuar, estar e permanecer. São verbos que indicam o estado daquela ação que está acontecendo no momento. Por exemplo, o que está acontecendo com o sujeito. Por exemplo, Flávia ficou triste. Ficou é do verbo ficar. Está indicando como ela ficou. O estado dela está triste, não é? Exemplos de verbos que indicam a ocorrência. Acontecer, suceder, passar, ocorrer, decorrer. Essa ocorrência equivale a uma questão de tempo em que o sujeito está praticando aquela ação, né? Dentro desse contexto, na frase. Por exemplo, sucedeu que Paulo precisou viajar. Sucedeu, neste caso, na frase, indica que é do verbo suceder. Está indicando a ocorrência, ok? Exemplos de verbos que indicam um fenômeno. O verbo chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Esses aí são os mais fáceis, não é? Quando a gente fala de fenômeno da natureza, a gente já está sabendo que é algo que tem a ver com a natureza. Chove, anoiteceu, amanheceu, trovejou, escureceu, não é? Então a gente já sabe que tem a ver com esses verbos, ok? Exemplos de verbos que indicam um desejo. Aspirar, almejar, desejar, querer, ansiar, né? Já está falando desejo, algo que a gente quer, né? Eu aspiro ser uma médica. Eu desejo comprar um carro. Nesse caso, eu desejo é do verbo desejar, que indica também um desejo, não é? Então é muito fácil. Essas são algumas ações que eu expliquei para vocês. Os tempos verbais são 3: presente, pretérito e futuro, ou presente, passado e futuro. Por exemplo, o presente tem relação com o fato ou uma ação que ocorre no momento em que se fala. A professora está muito bonita hoje, né? Nesse caso, o verbo aqui está indicando o momento exato. Hoje, no presente, está acontecendo essa ação. O pretérito tem relação com o fato ou a ação que ocorreu anterior à fala. Exemplo, a professora estava muito bonita ontem. Então, algo que já passou, já aconteceu, hoje ela não está mais assim. Então, essa frase, o verbo está, que estava, nesse caso, está indicando o pretérito, o passado. O futuro tem relação com o fato ou ação que irá acontecer, ocorrer posterior à fala, depois. Exemplo, a professora estará mais bonita amanhã. Olha só, estará, pois é a nossa formatura. Então, observe, na primeira frase, a professora está, o verbo, ó, indica presente. A professora estava, o verbo está aqui, ó, estava indicando passado, pretérito. E a professora estará, nesse caso o verbo estará está indicando que algo vai acontecer ainda, ó, futuro. Então esses são os 3 tempos verbais, ok? Os verbos também são formados por um radical mais uma terminação. O radical é a palavra, né? E a terminação é aquele finalzinho da palavra, que a gente vai entender melhor isso no assunto de hoje. E as terminações são diferentes conforme a flexão em número, pessoa, modo e tempo verbal. Iremos aprender também ao decorrer do tempo, que eu vou explicar mais para vocês sobre verbos regulares e irregulares logo mais. Mas hoje, encontram-se definidas 3 estruturas de conjugação.
A primeira conjugação para os verbos é terminado em AR. A segunda conjugação para os verbos são terminados em ER. E a terceira conjugação para os verbos podem ser terminados em IR. Eu sempre costumo falar para os meus alunos, para que eles possam gravar melhor o assunto, é só lembrar das vogais. Quais são as três primeiras vogais? A, E, I. Então, os verbos da primeira conjugação terminam em A, R. Da segunda conjugação, E, R. E a da terceira conjugação, I, R, seguindo a sequência das vogais A, E, I. Só não possui o O e o U aqui, ok? Nessas conjugações que iremos aprender hoje. Então, exemplos de verbos regulares da primeira conjugação. O verbo amar, falar, chamar, estudar, achar e cantar. Observe que todos esses verbos da primeira conjugação são terminados em AR. Lembra? Exemplos de verbos regulares da segunda conjugação. Comer, viver, aprender, correr, debater, beber. Observe que todos esses verbos aqui terminam em ER. Então, eles pertencem à segunda conjugação. Exemplos de verbos regulares da terceira conjugação. Partir, dividir, desistir, cumprir, assistir, adquirir. Observe que todos esses verbos terminam em IR. Então, eles fazem parte da terceira conjugação. Agora, vamos fazer uma atividade para poder treinar o que aprendemos hoje. Observe, tem um texto aqui, né, muito bacana que eu coloquei por sinal. E a gente vai colocar as palavras que estão em parêntese aqui em negrito, de acordo com a terminação correta de cada verbo. São verbos que estão aqui em parêntese, ok? Observe que indicam ação. Acordar, pedir, implorar, prender, deixar, desistir, ficar. E observe que esses verbos aqui, as terminações terminam, acordar, terminam em quê? AR. Nesse caso, esse verbo é a primeira, segunda ou terceira conjugação. Isso aí, primeira conjugação, termina em A, R. Aqui, prender. Esse verbo prender termina em ER. Então, ele pertence à segunda conjugação. Observe o verbo pedir, termina em IR. Então, ele pertence à terceira conjugação. Ok? Então, é fácil de identificar essas conjugações. Mas eu quero que vocês aprendam a como fazer essa troca das palavras corretamente para que possa ter uma concordância na frase e no texto. E também quando vocês forem fazer essa pronúncia no dia a dia, quando vocês forem conjugar esse verbo. Por exemplo, vamos lá? Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele... Eu vou colocar acordar? Não. Vou dizer o quê? E ele acordou. Ok? Observe que eu tenho que conjugar o verbo corretamente, né? Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu. Olha só, o verbo que é do verbo prender. Debaixo da pá. Tanto o ratinho pediu, que é do verbo pedir, e implorou, que é do verbo implorar, que o leão desistiu, que é do verbo desistir, né? De esmagá-lo. E deixou, que é do verbo deixar, que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou, que é do verbo ficar, preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu, que é do verbo aparecer, ok? Toda vez que você vê esse verbo terminado em AR, R ou IR, ele está no infinitivo. O ratinho, e com seus dentes afiados, roeu, que é do verbo roer, as cordas e o soltou. Moral, uma boa ação ganha outra, ok? Então, vamos entender melhor. A prof fez essa concordância colocando os verbos conjugados da forma correta para que tenha sentido no texto. Vamos ver essa outra atividade? Aqui tem um texto pequenininho que eu coloquei. E nesse texto eu quero que você identifique os verbos. Os verbos são palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza, lembra? E algumas outras coisas, como desejo, não é? Vamos lá? O pijama de Jai. Jai me deu uma beijoca em Júlia e disse. Nessa primeira frase, você já soube identificar qual é o verbo? Deu, que é do verbo dar.
Disse, que é do verbo dizer. Meu pijama se sujou de suco de caju. Nessa frase, qual é o verbo? Você sabe dizer? Sujou, que é do verbo sujar. Júlia lavou o pijama. Qual é o verbo? Lavou, que é do verbo lavar. Observe que está identificando uma ação. Ele fez algo, né? Então, essa palavra indica uma ação. E ele ficou com jeito de novo. Qual é o verbo? Ficou, que é do verbo ficar. Jaime disse. Disse vem do verbo dizer. Júlia, meu pijama ficou jóia. Ficou é do verbo ficar. É o verbo, ok? Não vou deixá-lo sujar mais. Deixá-lo é do verbo deixar. E sujar, né? Já está no infinitivo, que está terminado em AR. Está bem, Jaime. Esse texto é de Graça Boquet. Ok? Vamos terminar a atividade fazendo mais esse exercício. Então, preste bem atenção para você entender o que é o infinitivo. O infinitivo do verbo é nada mais que o estado natural do verbo, né? Quando ele é terminado em AR, ER ou IR. Observe essa atividade. Tem algumas palavras que já estão todas aqui no infinitivo, não estão conjugadas conforme o sentido para cada frase, mas são palavras soltas, que a Pro colocou aqui para que você possa identificar em qual conjugação elas estão apresentadas, ok? Por exemplo, a palavra vestir, ela está na primeira, na segunda ou na terceira conjugação? Lembra? Primeira conjugação, A, R. Segunda conjugação, R. Terceira conjugação, IR. Então, vamos lá? Vestir está na primeira, segunda ou terceira conjugação? Vestir está na terceira conjugação. Termina em IR. Andar. Primeira, segunda ou terceira conjugação? Andar está na primeira conjugação e termina em AR. Receber. Está em qual conjugação? Isso aí, está na segunda conjugação e termina em ER. Amar está na primeira conjugação. Partir, terceira conjugação. Observe o finalzinho de cada palavra, ok? Para que você possa identificar qual conjugação é a palavra correspondente. Prender está na segunda conjugação. Pedir, terceira conjugação. Contar, primeira conjugação. Trazer, segunda conjugação. Comer, também está na segunda conjugação. Estudar, está na primeira conjugação. Subir, na terceira conjugação. Falar, está na primeira porque termina em AR. Esconder está na segunda porque termina em ER. E ouvir está na terceira conjugação, pois termina em IR. Espero que você tenha entendido o assunto de hoje. Agora é a hora de você fazer a atividade no seu livro didático, ok? Beijocas da Pro e até a próxima aula.